Mostrando pra vocês um dia de produção de carne por aqui, que eu já deixo tudo adiantado pra na hora que chegar um pedidinho do iFood já está tudo pronto. E também o sacrifício que foi eu tirar essa aliança. Gente, vocês comentaram muito sobre a aliança e tá aí o motivo porque eu não tirava. Eu simplesmente não estava conseguindo. Mas hoje, depois de muita luta, gente, eu já tinha começado a tentar tirar essa aliança, já tinha 15 minutos. E quando foi assim que eu vi que quase ia sair, eu botei pra filmar, pra mostrar pra vocês a situação do meu dedo. Que parece que eu nem tirei a aliança de tão marcado que ele tá. E por enquanto, gente, eu vou ter que ficar sem aliança. Não tem condições de eu ficar colocando e tirando de novo, porque pra cortar meu dedo vai ser 2 palitos. Mas enfim, bora pra produção, que é o que interessa. Então, no açougue eu compro o colchão mole, por aqui tá o quilo dele, tá R$40, mostrando aí pra vocês. E a primeira coisa que eu faço quando chega é já jogar ele na panela e vendo a situação de cada bife, se eu já vou ter que cortar ou não. Por mais que a gente peça o padrão de marmita no açougue, é diferente, né? Então, às vezes, vem com muita gordura, tudo bonitinho, então a gente tem que limpar e tem que higienizar esse bife. E depois disso, eu vou partir pra bater ele com o martelinho, pra poder deixar essa carne mais macia e um pouquinho mais aberta, pra ficar mais fácil da hora de preparar, né? Ser um pouco mais rápido na hora que eu chegar ao pedido e eu conseguir preparar essa carne. E fora isso, eu também vou cortando. E fora bater, eu também vou cortando esses nervinhos que tem na lateral da carne, pra não diminuir ela na hora que for grelhar ou fritar na parmegiana, porque o que faz ela diminuir na panela é esse nervinho enrugar. Então eu corto ele em 3 partes ali diferentes pra deixar a carne bem aberta mesmo. E os bifes que estão muito grandes eu acabo cortando no meio, porque ele aumenta bastante depois que bate, e principalmente se for uma parmegiana, né? Então eu vou colocando uns pedacinhos pequenos pra ser a parmegiana, os cortes mais feinhos que tem do bife pra ser a parmegiana, porque como ela vai ser ainda empanada, vai o molho e o queijo, a carne em si, a aparência dela não importa tanto, né? Diferente dos bifes grelhados, que a única coisa que vai ter vai ser o bife ali quando a pessoa abrir a marmita. Então eles sim precisam ser os maiores bifes, os mais bonitos e encorpados. E depois de bater todos, eu separo o tempero no potinho, porque eu vou ficar pegando nele e no bife. Então, pra não contaminar o resto do tempero, eu coloco sal, páprica e tempero baiano e vou temperando bife por bife, porque assim eu tenho o controle de não salgar nenhum e nem faltar tempero no outro. Então eu adoro fazer desse jeito, os bifes ficam sempre muito bem temperados e num padrão. Quem compra minha marmita hoje vai receber o mesmo sabor de se comprar na semana que vem. Então por isso que eu gosto de separar ali o tempero, e eu não volto esse tempero, né, pro potinho, enfim, se sobrar vai pro lixo, né, pra não correr o risco realmente de contaminação. E depois de temperar, eu vou escolher qual bife vai ser empanado e qual bife vai ser grelhado. E nos grelhados eu jogo óleo, não muita quantidade de óleo, pra eles não colarem no saquinho de congelamento, ser muito mais fácil de soltar. Porque se você não coloca o óleo, ele vai colar de uma maneira absurda nesse saquinho e é capaz de ir plástico junto na comida, né, na hora de você tentar retirar ali, não conseguir soltar. Então nos grelhados o óleo é muito importante. Então só pra vocês entenderem, é uma camada de bife e uma camada de plástico entre cada um ali, pra eles congelarem soltinhos e ser muito mais fácil na hora de soltar depois, tá bom? Já os bifes que vão ser pra parmegiana, eu empano eles usando a farinha de trigo, o ovo e a farofa junto da farinha panko. Dessa vez eu estava sem a farinha panko, então foi só na farofa mesmo que eu tive que empanar. E eu sempre coloco um pouquinho de sal, tanto na farinha de trigo quanto no ovo, pra esse empanamento também ter sabor. Então os pedaços menores eu sempre coloco de 2 em 2 na marmita, tanto na média quanto na pequena. E os grandões é só ele. Então eu vou ali no potinho do mesmo jeito, gente. Colocando uma camada da bobina, né, de plástico, um bife, um plástico e um bife. E olha o tamanho que fica esses bifão, gente. Os empanados crescem muito, dobra muito de volume, né? Então esses pedaços super pequenininhos, eles ficam muito maiores. E fica muito bonito na marmita, a marmita fica bem cheia. E empanar na farofa, gente, é a melhor coisa do mundo. Nossa, é um empanamento muito mais gostoso do que na farinha de rolo. E depois de bem embaladinho, bem certinho, só levar pra congelar. E depois de congelado, é só soltar. E na hora que entrar a marmita, fritar na hora. Se vocês quiserem, eu também posso gravar como que eu faço a minha produção de frango. Comenta aqui se você também quer ver.